Olá, opera nos mercados de gado gordo e carne bovina e busca informação profissional para balizar seus negócios? Então seja bem-vindo ao Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. O preço das propostas de compra de gado gordo nesta terça-feira se mostraram novamente aquecidos e com recuperação nos valores do boi e da vaca gorda paulista. Também foram identificados preços melhores em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins. Pequenos, médios e grandes frigoríficos operam com muita dificuldade na captação de gado para abate no Brasil. E os grandes frigoríficos escondem do mercado o bom desempenho que esperam, mais uma vez, nesse mês de novembro, com as exportações de carne bovina. Apenas falando das vendas de carne bovina in natura, os operadores do mercado de gado gordo e carne bovina devem ficar atentos aos últimos movimentos deste segmento. A equipe de pecuária de corte da Rural Business alerta aos seus assinantes que as exportações de novembro podem registrar um aumento de 64% quando comparado com novembro do ano passado, já que foi registrada uma média de 6.230 toneladas embarcadas por dia útil. Com isso, o mês pode chegar ao fim com 124.550 toneladas exportadas, o que faria de novembro o mês com o maior volume exportado do ano, superando outubro em 4,6%. As projeções da Rural Business mostram ainda que, tomando como base a média do câmbio em R$ 3,28 em 11 dias úteis nesse mês de novembro, as vendas podem render a esses frigoríficos o maior resultado da história, com 1 bilhão e 750 milhões de reais, ou 531 milhões e 870 mil dólares em faturamento, caso a performance da terceira semana de novembro se mantenha nesse ritmo até o final do mês. O assinante já deve ter visto circulando no mercado que a Minerva Foods anunciou que o Serviço de Fiscalização Veterinária e Fitossanitária da Rússia teria informado a suspensão temporária das importações de carne bovina do Brasil, medida não confirmada pelo Ministério da Agricultura brasileiro. Em nota distribuída à imprensa, a própria companhia retira o peso da informação ao afirmar que, graças à atual diversificação geográfica da Minerva na América do Sul, as exportações do Brasil para a Rússia serão substituídas por outros destinos e a demanda russa será redirecionada para as unidades no Paraguai, Uruguai e Argentina, a fim de anular o efeito dessa suspensão. Bem, na avaliação de Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, este é mais um pacote de bobagens que só assusta o produtor de gado inocente. E alerta que a Minerva não diz é que, tradicionalmente, nessa época do ano, as vendas de carne bovina para a Rússia despencam devido ao fechamento dos portos por conta do rigoroso inverno russo. Brissac lembra ainda que em qualquer país do mundo o anúncio de problemas com o mercado externo é de responsabilidade governamental e não de uma empresa frigorífica preocupada com os rumos dos preços da arroba no Brasil. A verdade é que nessa reta final de 2017, os executivos da Minerva estão tentando desesperadamente segurar o novo ciclo de alta que se desenha no valor da arroba do boi e da vaca gorda no Brasil. E dessa vez, tentam usar a bobagem histórica de supostos embargos russos. E alertamos que não é de hoje, não, que a Minerva vem fazendo isso. No início do mês, quando publicaram o balanço financeiro referente ao terceiro trimestre de 2017, a cúpula da Minerva tentou passar a parte mais inocente do mercado, como sempre faz, que o ciclo pecuário no Brasil seguirá favorável para a companhia até pelo menos 2019. Ou seja, projetam uma oferta confortável de animais terminados para abate nos próximos 2 anos. Quanto ao preço da arroba do boi gordo, evidentemente, tentaram mais uma vez passar aos inocentes que a perspectiva é de que se mantenha estável, com leve tendência de baixa. Mas a equipe de pecuária de corte da Rural Business posicionou imediatamente os seus assinantes, alertando que tudo não passava de conversa fiada de comprador de gado. O fato é que a cúpula de estratégia de mercado da Minerva não pode dizer o que vem de fato acontecendo, que as ofertas de gado gordo em 2018 e 2019 tendem a ficar ainda mais restritas que as deste ano, devido ao baixo valor pago pela arroba no Brasil.
A empresa, que cada vez mais tem unidades industriais de abate de bovinos espalhadas pela América do Sul, por motivos óbvios, tenta esconder a realidade da oferta menor de gado nos frigoríficos. Mas nas entrelinhas, a direção da Minerva deixou escapar que a indústria opera hoje com capacidade instalada ociosa devido aos baixos estoques de gado no Brasil. E que, claro, teme que essa ociosidade aumente nos próximos 2 anos. Com toda essa certeza, só restava agora tentar assegurar o valor da arroba no Brasil com essa conversinha fiada de embargo russo. Mas desta vez teve um detalhe. O próprio ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Blairo Maggi, que para muitos está de saída do cargo, também vem negando a jornalistas que a Rússia tenha fechado seu mercado às carnes brasileiras, depois que de Moscou anunciar a imposição de restrições temporárias às importações de carne suína e bovina de algumas unidades do Brasil, alegando ter encontrado resquícios do aditivo ractopamina em alguns carregamentos. O ministro finalmente acatou os antigos alertas da Rural Business que embargo a lotes de carnes por unidades frigoríficas é praxe nos países exportadores, com um detalhe que a Rural Business sempre passou aos seus assinantes. Os embargos às unidades frigoríficas do Brasil são anualmente bem menores quando comparados com outros grandes exportadores como Estados Unidos e Austrália. Blairo Maggi, como sempre alertou também a Rural Business, disse textualmente que não considera isso como um mercado fechado, mas uma coisa que acontece permanentemente nas fiscalizações e que é para isso que elas existem. E reforçou que não está fechado não, que são 3 ou 4 empresas que foram citadas que aparecem com esse problema. E finalizou dizendo aos jornalistas que o restante continua trabalhando. Nada como um pouco de verdade, pelo menos quando se está de saída. Por hoje é só, veja agora o indicador Boi Gordo Brasil. Até a próxima. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.